Parece que a vida das mulheres vem com o roteiro pronto. E os namoradinhos? Vão casar quando? E os filhos? Meu Deus, separou, meus pêsames. E pra quem sempre teve um roteiro, faz o quê? Separei. E agora? Eu sou Marcele Paganini. Eu sou Laisa Rockenbach. E nós somos o Manual de Gente Grande, o podcast que não existe. Então, né, amiga? Tem um roteiro, né? Mulherada sempre tem. Não adianta falar que não. A sociedade cobra isso. Sim. Muitas hoje em dia já conseguem fugir do roteiro, mas com muita autocrítica, com muita crítica das pessoas. Sim. Então, quem foge o padrãozinho ali da coisa leva muito... Só quem não vive de acordo com o que a sociedade diz, sabe, né? Mulheres que não têm filhos e enfim. Uhum. Aí tem as pessoas que vão seguindo o roteiro. Sim. Né? Namora, fica noivo, casa, tem filho. Segue o script. E separa. E depois que separa, cadê o script? Não tem. No tênis. O script é: nossa, meus pêsames, você vai ser uma mulher sozinha, separada. E agora? E agora? E a gente ouve isso de dentro da família, né? Sim. Tem certeza que vai separar? Aguenta mais um pouco. Ninguém sabe o que tá acontecendo entre quatro paredes, mas todo mundo tem uma opinião pra dar. Não. Pra começo de conversa, gente, ninguém separa porque tá afim de ser uma pessoa separada. Não. Mesmo porque a gente não casa pensando em separar. Não. Porque a gente nem beija na boca pensando em não ficar com aquela pessoa, né? Ainda mais casar. Depende. Depende da pessoa. Mas depois que a gente casa, a gente não quer separar, né? A intenção nunca foi separar. Então, se a pessoa chegou a uma separação, é porque não estava bom. Uhum. Mas a gente vem de uma sociedade que fala: problema seu, se vira e aguenta o resto da sua vida. Tá, eu vou aguentar. Pra quê? Cri. Por quê? Por que eu tenho que aguentar isso? Então, e agora, colega? O que você tem que fazer depois que você se separa? Qual que é o script? Então, bem-vindo à vida sem script. Bem-vindo ao Manual de Gente Grande. Um podcast que não existe. Não tem manual para isso. Exatamente. Eu trouxe dados, né? Tem uma pesquisa aqui, ó, da Universidade de Kensington, se eu não me engano. Um nome assim, mais ou menos. Vou dizer isso, Kingston, não Kensington, Kingston. Que as mulheres, elas sentem um aumento de satisfação mais a longo prazo, depois de uma separação. Isso para relacionamentos hétero e tal, né? Uhum. E os homens tendem a sentir essa felicidade mais no início e a longo prazo nem tanto. Cai a ficha. Como que é na sua bolha, amiga? Na sua bolha consultório? A gente fala muito da nossa bolha, tá, gente? Nós somos duas psicólogas que atendem pessoas há 10 anos, então a gente fala da nossa bolha. Exatamente. Na minha bolha chega muito casos de relacionamentos destrutivos, né? Onde é muito difícil, por mais que seja destrutivo, ainda assim é difícil, né? Separar, sair de casa, recomeçar, pular do barco, enfim. Algumas sentem aquele alívio de ter conseguido sair daquele barco que estava afundando, mas mesmo em relacionamentos ruins, vive-se o luto. Sim. Né? Porque vocês fizeram um plano, tem toda expectativa, o que a gente falou, ninguém casa pra separar, né? A gente acredita, tem o peso do papel. Por mais que a gente já tenha clareza de que o término é a melhor escolha, a melhor solução pros dois, ainda assim é difícil. Sim. Né? E é o que você falou, que os dados apresentaram, né? Muito das mulheres, elas sofrem no aqui e agora, mesmo em relacionamentos ruins. E os homens, é como se fosse um alívio. Nossa, agora eu tô... liberdade. Uhum. E depois de um tempo você vê que... voltei. Eu já tá ficando doido. E aí depois que a ficha cai, aí que eles vão entender que a ficha vai cair e tal. Mas dentro da minha bolha, assim, mesmo em relacionamentos destrutivos, mesmo com a sensação de alívio, porque racionalmente você entende que você conseguiu sair daquele relacionamento que não estava te fazendo bem. Sim. Ainda assim é difícil. Sim. E a minha bolha também tem a Marcele pessoal, tem a Laisa pessoal, né? Que vocês gostam que a gente fale da nossa vida no podcast, a gente sabe. Somos separadas. Nós duas somos separadas. Eu, se eu casar de novo, vou pedir música no Fantástico, né? Sim. Vai ser o meu terceiro casamento. Meu primeiro casamento eu falei sobre ele no Conselho de Frida, com a Letícia Secato, mas eu era muito jovem, aquela história de casar pra sair de casa não durou muito. Você tinha quantos anos, amiga? Ai, 21. 21. 20, nem sei. E esse mais recente que eu fiquei 15 anos, que é o pai dos meus filhos. Então, eu escuto muito. E apesar de eu não ter
na época do meu divórcio, exposto, porque a gente expõe na rede, gente, o que a gente quer. E o intuito das minhas redes sociais é o meu trabalho. E quando a gente quer. Exatamente. E quando eu abro caixinha pra falar de divórcio, sempre tem. Por que você não divulgou o seu divórcio? Por que você quase não fala do seu divórcio? E outra também é por que você se divorciou. Primeira coisa, o casal ele não precisa de um motivo. Não. Ai, uma bomba de Hiroshima caiu, aconteceu uma traição, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O fato do ser humano estar infeliz com aquela relação não é socialmente permitido. Né? E o divórcio ele não deixa de ser doloroso para ninguém, porque é uma frustração profunda. Mas é por conta do que a sociedade coloca e a gente abraça a ideia do casamento dessa forma. Sim. Então, tem muito essa cobrança, até hoje tem, né? Principalmente outros homens não entendem, ficam naquela piadinha igual a do Kaká, da esposa do Kaká. Ah, ele era bonzinho demais, viu? Não adianta ser bonzinho com mulher que ela vai querer separar da gente, não adianta. Não valoriza. Gente, estar infeliz é o principal motivo. Ninguém divorcia porque tá feliz. Ah, eu vou separar porque eu estou muito feliz com esse relacionamento. Não vai. Então já começa por aí. Quando não é socialmente permitido e a pessoa mesmo assim vai, é porque ela estava num sofrimento extremo. Ela não estava bem. E ela tentou, né? Do mesmo jeito que eu tentei, você tentou também. Porque parece que não, mas é um papelzinho que pesa, você pensa 10 vezes antes, mesmo sabendo que você não tá feliz, mesmo sabendo que é a melhor escolha pros dois. Que a princípio o outro pode não enxergar assim, mas no futuro vai perceber que se não tava bom pra um, consequentemente não vai estar bom pro outro. Porque se você não tá bem, você não vai conseguir fazer o outro se sentir bem na sua companhia. Exatamente. Né? E é um papelzinho que pesa. E aí a gente vê muito também, entra muito discurso religioso, que a gente não precisa entrar nessa parte que é muito polêmica, né? Mas de que casamento é pra sempre. Não, casamento não é pra sempre. Se você não tá feliz, né? Principalmente em casos de relacionamentos destrutivos, pra que você vai ficar ali? Sim. Né? Porque, o pastor da minha igreja falou que eu tenho que ser uma mulher sábia. Sim. Entra muito essa questão do, pelo menos no meu caso, eu ouvi muito, né? E eu falava, gente, será? Aí chegou um dia que eu lembro que eu falei, não, eu peço sabedoria a Deus pra fazer o que é melhor pra minha vida, porque senão eu vou enlouquecer, né? E mesmo assim, não deixou de ser algo difícil, né? Não é algo fácil. Principalmente no meu caso, assim, eu acho que no seu caso mais ainda, porque você é mãe, e acho que quando entra a maternidade no meio aí da separação é outro rolê, que é um vínculo que você vai ter pra sempre com seu ex. Mas no meu caso, eu senti que eu dei vários passos pra trás, mesmo sabendo que era a melhor decisão pra minha vida. Sim. Porque eu meio que abandonei a minha vida, fui morar no interior, saí do mercado de trabalho. Eu era uma dona de casa desmerecida o tempo todo, porque não nasci pra ser dona de casa e tá tudo bem. Nem eu. Não gosto das atividades, né, de cuidar de casa, não sei o que. Eu prefiro trabalhar e pagar alguém pra fazer pra mim. Não tenho vergonha de falar isso. E aí, quando eu me separei, eu falei, e agora? E agora eu tive que voltar pra casa dos meus pais, eu tive que recomeçar profissionalmente, eu tive que sentar, elaborar o luto mesmo, sendo a melhor decisão racionalmente pensando. Porque, de novo, ninguém casa pra separar. Mas eu tive que dar vários passos pra trás e isso me deixou muito confusa na época. Eu fiquei perdida, eu falei, e agora? E eu olhava pro lado, eu tinha uma comparação assim com as minhas amigas. Parecia que a vida de todo mundo tava boa, todo mundo arrumou um marido maravilhoso, graças a Deus, meus amigos arrumaram um marido, pelo menos, né, aparentemente, maravilhosos, com filho, independente, e eu ali naquele lugar de voltar pra casa dos meus pais, de recomeçar, e esse processo de recomeço é muito difícil. Sim. Né? Minha vida só melhorou quando eu saí do lugar de vítima, de, nossa, coitadinha, eu separei. Coitadinha, eu tô desempregada. Quando eu saí desse lugar de vítima, eu falei, não, pera aí. Bora organizar esse trem. Bora botar as coisas na prateleira certa. Calma aí, eu não tava feliz, então vamos ver aqui o que dá pra fazer. E aí, quando eu saí do lugar de vítima, eu falei, não, agora eu quero ser a protagonista da minha vida. Aí as coisas começaram a fluir na minha vida. Exatamente. Mas assim, não tem manual, não tem script. Separei e agora? Qual o passo a passo do divórcio perfeito? Não tem. Não tem. E no meu caso, que foi
pesou bastante pra mim, que assim, eu tenho gêmeos, né? Foram as crianças. Porque eu ficava naquela dualidade, né? Poxa, vou separar, as crianças vão ter, né, 2 casas, aquela coisa toda. Qual impacto vai ter nos meus filhos? Só que eu parei pra avaliar. Como que eu era... porque assim, quando a gente divorcia do marido, né? A esposa, a mulher não estava feliz. E acabava que isso refletia nos meus filhos. Porque eu estava infeliz com o meu estilo de vida, com problemas que a gente tinha. Isso refletia nos meus filhos, eu não estava sendo uma boa mãe. Porque eu não tinha paciência, eu não tinha energia para ser uma boa mãe para os meus filhos. Eu não conseguia focar neles, eu não tinha paciência. Eu sentia como a maternidade como um fardo para mim. Era pesado. Eu parei para pensar, olha, é mais importante para os meus filhos dar um pai e uma mãe fisicamente próximos, porque emocionalmente a distância já existia, né? Dar isso para os meus filhos ou dar uma mãe que vai ter condições de atender eles emocionalmente, de ser carinhosa, de ter realmente intimidade, que a primeira coisa que a minha obstetra falou quando eu peguei os 2 no colo, né, tinha muita gente em volta e tal, ela virou e falou, Marcele, foca em ter intimidade com seus filhos, não foca em fazer tudo perfeito agora. E isso não saiu da minha cabeça até hoje, eu tenho que focar em ter intimidade com os meus filhos, então foi um dos fatores que pesou muito. Eu, sendo uma mulher feliz, eu consigo ser uma boa mãe, eu consigo dar uma boa intimidade. Outra coisa que pesou muito é, o que eu tô ensinando pra Letícia? O que eu tô ensinando pra minha filha? Eu tenho que ficar a qualquer custo? Mesmo estando infeliz? Mesmo vendo problemas e o problema não era compartilhado? Assim, não, a gente não tem problema, a gente é ótimo, a gente é feliz. Pra mim era um problema. Cheguei a me questionar se eu era uma pessoa defeituosa, né? Falei, poxa, vou separar de novo, vou dar passo pra trás de novo, e etc. Mas assim, fazendo terapia, né? A gente faz um overview, analisa e vê que realmente o que importa é o importante. O que é importante pra mim no momento, mais importante do que a minha felicidade, é a felicidade dos meus filhos. E hoje eles têm uma super intimidade comigo, que eu lembro que na época eu não conseguia desenvolver, porque eu tava sempre estressada, cansada, impulsiva, sem energia pra lidar com aquilo. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla da terapia, né? Quando você não tá feliz com você mesmo, dificilmente você vai entregar o melhor pro seu filho, pro seu marido, pro seu trabalho, pros seus pais. Então, assim, você tem que ser protagonista até pra conseguir dar uma qualidade pras outras pessoas que são importantes também. Né? Uma vez chegou pra mim como demanda de terapia até, que tem muita gente que fica em relacionamentos, principalmente na geração anterior, né? Por conta dos filhos. E chegou agora uma demanda nova no consultório de gente da nossa idade, assim, né? Falando, durante 25 anos, eu vi a minha mãe sendo infeliz num casamento. E olha que os pais tinham todo o cuidado de não brigar na frente dos filhos. Não era, nossa, minha casa era uma briga. Não, mas ele percebia a infelicidade do pai, percebia a infelicidade da mãe. E sabia, minha mãe só está casada com o meu pai para que eu não seja filho de pais separados. E ele traz muito isso na sessão de terapia, né? Então, assim, às vezes você fica casado, você mantém um relacionamento por conta dos filhos, não vou separar por conta dos filhos. Você tem todo o cuidado de não brigar na frente dos filhos, mas o seu filho tá vendo que você não tá feliz. Sim. E aí, o que é mais importante? Exatamente. Né? Ele mesmo fala, né? Eu preferia 1000 vezes ser filho de pais separados, mas vendo a minha mãe feliz e o meu pai feliz, tendo 2 casas, do que crescer numa casa onde aquele clima pesado. Sim. Por mais que não houvesse brigas, era um clima pesado. Só que o ser mãe, assim, é como se a gente pisasse sempre em ovos, sabe? É um campo minado. Você toma uma decisão, você pode pisar numa bomba e ela estourar na sua cara. E uma coisa que a gente precisa aceitar, não sei se você pretende ser mãe, enfim, como mãe, é que os filhos vão falar da gente na terapia. Bom. Então, que seja a gente tentando ser a melhor versão pra gente, né? Aquela história da máscara de oxigênio do avião. Você não consegue ajudar outra pessoa se você tá morrendo de falta de ar. Exatamente. Então, eu segui esse princípio. E hoje, eu e o pai das crianças, nós somos super amigos. A gente, assim, prioriza os 2. A gente nunca teve discussão na frente dos bebês. Nunca. Então, a gente sempre priorizou os 2. Então, eu acredito que no momento, é o ideal. Não casei pra separar. Mas a gente não sabe o que o outro vai se tornar, o que eu vou me tornar. Não dá pra saber. Então, é o tipo de coisa que
15 anos atrás, a gente, tinha condição de ter dado certo? Tinha, mas também tinha de não ser compatível mais. E não significa que deu errado, né? Durante 15 anos funcionou, depois de um tempo E hoje nós funcionamos como pai e mãe das crianças e funciona super bem. Os acordos mudam, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? 15 anos atrás eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. 15 anos atrás meu relacionamento era de um jeito, hoje os acordos têm que ser mudados, porque eu já penso diferente, você pensa diferente. Então tem que estar sempre renovando os acordos enquanto fizer sentido. Sim. Uma outra questão que vem muita dúvida, não sei se vem pra você, é em quanto tempo eu já posso ter outro relacionamento? Ou quanto tempo eu devo ter um relacionamento? Já teve uma pessoa que chegou lá pra mim e falou, nossa, mas já tem 1 ano e meio que eu não tenho ninguém, então já tem 5 anos que eu não tenho ninguém. Enquanto tem pessoas que, 1 mês já tá com outra pessoa e tal. Não tem manual. Não tem manual. É o momento, assim, de você se entender. É o momento de você se conhecer, ver o que é importante pra você. E relacionamento, gente, é uma coisa que não dá pra gente prever. Agora eu quero namorar. Aí você, se abre pra namorar, vem a pessoa. Relacionamento acontece. Exatamente. Então pode levar um dia, pode levar meses. Depende do que você quer, depende do tanto que você se conhece. Não, eu vou até... O pessoal adora quando a gente traz nossa vida, né? Quando eu separei mesmo do meu casamento, eu emendei um relacionamento no outro. Agora eu tô solteira, mas na época que eu separei, eu reencontrei, na verdade, um namorado meu de quando eu tinha 16 anos, poucas semanas depois que eu separei, semanas. E foi, assim, maravilhoso pra mim naquela época, porque eu saí de um lugar onde eu tava, assim, porque o meu relacionamento, né, enfim... Minha advogada vai mandar eu cortar essa parte, então vamos só falar relacionamento. Ele pegou e, me pegou na pior fase, teve todo o cuidado comigo, entendeu as minhas dores. Só que aí, há uma dica, né? Eu varri toda a história do meu divórcio pra debaixo do tapete. Porque eu tava tão feliz no meu relacionamento novo que eu não fechei os buraquinhos que ficaram da relação antiga. Então eu acho que entra muito nessa questão aí de quando é que eu vou me relacionar de novo. Tira um tempo pra você, olha suas feridas. E se você julgar que dá né, encontrou alguém bacana, porque é o que você falou. Às vezes é um dia, às vezes é um mês, às vezes é um ano, você não sabe. Sim. E aí, por eu não tratar esses vários buraquinhos que ficaram da minha relação antiga, quando eu emendei um relacionamento no outro, eu tenho certeza que... As feridas fermentaram, né? Sim. Porque eu varri tudo pra debaixo do tapete porque era mais fácil não falar naquilo, né? Hoje, eu só consigo falar hoje desse relacionamento meu, né? E eu tenho certeza que durante algumas discussões, algumas situações ali, porque relacionamento, né, você acaba discutindo, nem todos os dias azul, tem dia cinza, eu posso ter sido, sim, a parte destrutiva, porque eu não olhei para as minhas feridas, né? Mas, assim, me fez super bem. Sim. Né? Eu não fiquei esperando. Na época, lógico, eu dei uma segurada muito com medo da sociedade, do julgamento dos outros. Nossa, mas acabou de separar, já tá namorando? Porque o pessoal comenta, né? Sim. Então, eu acho que eu errei muito em alguns detalhes, algumas coisas, mas me fez super bem na época. Então, não tem esse negócio de... Não tem manual. Quanto tempo? Não tem. Sim. E no meu caso, já foi diferente. Eu fui vivendo esse luto casada. Eu fui tratando as feridas do que estava acontecendo dentro do relacionamento para ver se eu salvava o próprio relacionamento, né? E acabou que sobrou 2 pessoas que não se conectavam mais, né? E isso não foi algo ruim para mim. Então, quando eu saí, eu já me sentia, mulhermente falando, solteiro há bastante tempo. Então, cada caso é um caso. Sim. E o que ninguém fala é o seguinte... Você tem que investir em se conhecer. E o que funcionou para sua vizinha pode não funcionar para você. E o que ninguém fala que eu vou falar é... Independente do que todo mundo diga, se não tiver bom, pula do barco. Enfim. E sem saber nadar também. Sem saber nadar. Não precisa aprender a nadar antes. Porque você só vai aprender a nadar se você cair no mar, né? Exatamente. Papo para um outro podcast. Mais um assunto que, se deixar eu e Liza, a gente fala bastante. Se faz sentido para você, se você tem alguma coisa para comentar, para acrescentar aqui, deixa um comentário pra gente, interage com a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @Manual de Gente Grande, além da gente ter os nossos pessoais, né? Então a gente sempre responde mais por lá, Sim. né? Porque a gente tem mais acesso e tal, então segue a gente também, para ajudar o podcast a crescer.
E manda isso aqui para aquela amiga que tá pensando em pular do barco, ou que pulou e não tá sabendo o que fazer, tá? Lembrando que a terapia é a melhor e maior fonte de autoconhecimento que você pode ter. Exatamente. Tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.